Olá, meu nome é Niete. Estou aqui mais uma vez para colocar uma mensagem, gravo uma mensagem aqui. Continuamos na série No Altar do Senhor, 12 revelações. No Altar do Senhor são 12 pedras que o profeta Elias pegou quando Deus mandou que ele avisasse ao povo que ia mandar chuva. E quando ele estava indo quando terminou o holocausto, a apresentação do holocausto, Deus mandou que ele pegasse 12 pedras. E nós recebemos essa revelação, cada uma dessas pedras é uma revelação. Então vamos utilizar o Salmo de número, 1 Reis 18, a partir do versículo 30. E também hoje é a 10ª revelação. Vamos utilizar o livro de Reis, capítulo 6, que fala sobre o Gideão. Amém? Então, se você tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 Reis 18, a partir do versículo 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cantos e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Nessa ocasião aqui, os 850 profetas de Baal já tinham passado toda a manhã clamando que descesse fogo do céu para queimar o holocausto. Os profetas de Baal, os profetas de Asterote. Foi feita uma disputa ali para ver qual era o Deus que respondia com fogo. E o profeta Elias esperou, eles passaram toda a manhã clamando que descesse fogo do céu no bezerro que os profetas colocaram ali e colocaram no altar. E quando o profeta Elias chegou a vez do profeta Elias, como no versículo 29, sucedeu que passando meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí foi quando o profeta Elias clamou, colocou o bezerro lá no altar e ainda mandou encher de água ao redor. E no versículo 30, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Naquela oportunidade ali, foi quando o povo tinha passado 7 anos numa seca terrível. Deus tinha mandado o profeta Elias profetizar sobre a seca. E nessa oportunidade aqui foi quando Deus mandou o profeta Elias avisar que estaria mandando chuva, estaria mandando água, estaria terminando a seca. E o profeta Elias veio e avisou o povo. Foi quando ele ofereceu esse sacrifício, esse holocausto, e ele orou. Aí o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, Deus tinha dado a seca, com ela veio a fome, e nessa oportunidade aqui o profeta Elias
Deus mandou que ele avisasse ao povo que ia mandar chuva. E nessa hora aqui ele orou, chamou o povo, como eu li no versículo 30, chamou o povo, de 1 Reis 18, chamou o povo veio, é o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, Deus se arrependeu de todo o mal que tinha provocado ali, agora Deus estava voltando atrás. Aí versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então naquela oportunidade ali o povo reconheceu que o Deus de Elias, o Deus que provocou aquela fome durante aqueles 7 anos, aquela seca, era o Deus verdadeiro. Infelizmente hoje nós vemos que muitas pessoas ainda não confiam no Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas ainda estão confiando numa série de coisas, mas não estão adorando o Deus verdadeiro. Amém? E completando essa mensagem, quando Elias chamou o povo, que o povo viesse clamar, chegar a Deus, e Deus também se chegaria a eles. Aí agora vamos para o livro de Reis. O livro de Josué. Reis onde estamos. O livro, aliás, de Josué, não, de Juízes. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 1. Então, nós vemos que quando o povo começa a murmurar, a reclamar, a se voltar contra Deus, nós estamos vendo aí uma série de coisas que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque as pessoas não estão mais honrando Deus, as pessoas estão afastando de Deus. Temos conhecimento que no próprio Estados Unidos, muitas e muitas igrejas foram fechadas. Sabemos que os Estados Unidos, no século passado, foi uma nação que muito prosperou. Por quê? Porque tinha muitas igrejas lá, e hoje o que se vê lá, muitas igrejas foram transformadas em outras coisas, em restaurantes, foram transformadas em uma série de coisas, Mas então vemos hoje que os Estados Unidos têm muitos e muitos problemas hoje, não é como no século passado, que eles conseguiram prosperar grandiosamente, é tanto que atraíram, porque os Estados Unidos atraíram gente de todo o mundo para lá, mas por conta da dureza do coração do homem, por conta do afastamento do povo, de Deus, as coisas começaram realmente a mudar. Hoje, os Estados Unidos têm muitos problemas, não conseguem resolver muitos e muitos problemas que eles têm hoje, exatamente porque se afastaram de Deus. Amém? Então aqui, Juízes, se você tiver a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí em Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Ou seja, o povo começou a fazer as coisas erradas, Deus entregou o povo na mão dos midianitas, que era um povo cruel, era um povo que só queria roubar o que era dos outros. Eles não queriam trabalhar, eles só queriam tirar o que era do povo de Deus. É o versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam.
e pôs-se contra eles em campo e destruiu a novidade da terra, até chegaram a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, né? Então a gente está vendo aqui por quê? Porque o povo começou a pecar, o povo começou a se afastar. Então Deus permitia que os inimigos invadissem a terra deles, roubassem a plantação que eles tinham, e muitos deles ali ainda queimavam e ficavam. Tudo isso Deus permitiu exatamente por conta da rebeldia do povo. Versículo 5. Porque subiu com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o povo, depois que começou a empobrecer, começaram a perder tudo, eles clamaram ao Senhor. E o versículo 7, sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Né? Então Deus continua ali mostrando ao povo que todo aquele sofrimento era porque o povo estava rebelde, Deus estava falando com eles, e eles não queriam saber, apesar de eles terem vivenciado as bênçãos que Deus tinha operado na vida deles. Aí o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesnita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lugar para salvar dos midianitas. Amém? Então Deus enviou um anjo, e quando ele enviou o anjo, encontrou lá Gideão. Eu vou encerrar aqui para não se prolongar muito. Encontrou Gideão, que Gideão estava ali, era o único que não estava sendo assolado, não estava sendo roubado, porque a produção dele, o trigo dele, ele estava trabalhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar onde se coloca as uvas, ele estava malhando o trigo. Quer dizer, era um homem inteligente, um homem que se escondeu, foi cuidar do trigo numa área que não era para cuidar de trigo, e sim para cuidar de vinhos, e por conta disso ele recebia livramento. Por conta disso os midianitas não viam a produção deles, não viam a colheita deles. Então hoje não é diferente, nós precisamos justamente estarmos na presença do Senhor, não importa a forma, o importante é que a gente busque a presença do Senhor, o importante é que estejamos realmente confiando no Senhor, confiando nossas batalhas no Senhor. Amém? Então você que estiver aí, ou você que venha ouvir essa mensagem posteriormente, confie no Senhor, todas as suas obras, confie nele. Amém? Não confie no braço de carne, confie no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai, coloca essa pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos, e eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, tuas bênçãos sobre a vida dela, inunda ela com teu amor, com tua paz, com a tua graça, Senhor. Tira, Senhor, toda pedra de tropeço, todo laço sobre a vida dela. Abençoa, Senhor, essa vida, essa casa, esse lar. Em nome de Jesus, atenda, Senhor, o desejo da sua alma, para a glória do nome do Senhor. Amém. Fique com Deus.